A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Lamentações. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto o primeiro capítulo a respeito da primeira lamentação, ou seja, a destruição de Jerusalém, as suas causas e um pedido de misericórdia. Então vamos iniciar hoje o segundo lamento, que está no segundo capítulo do livro de Jeremias. Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos ver hoje, ele vai do verso 1 até o verso 9. E ele fala da ira de Deus contra o povo. Então, todo esse versículo, esse conjunto de versículos, inclusive ele passando do versículo 9 até o versículo 13, nós vamos observar a descrição da ira de Deus, desse julgamento, desse furor que está aplicado contra o povo de Deus. E esta ira veio, diz o profeta, que ela veio como se fosse uma nuvem de tempestade. Do nada veio essa tempestade sobre o reino. E ninguém esperava isso. Por quê? Porque eles se achavam numa posição privilegiada. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que eles achavam que nada disso ia acontecer com eles. Por quê? Porque eles tinham aliança com o Senhor, porque eles tinham o templo, porque eles tinham a cidade que era o carinho de Deus, a morada de Deus. Mas isso tudo não impediu que eles, em vez de cumprir a sua parte para gozar desses benefícios, eles fizessem exatamente o contrário, no sentido de que eles entrassem em pecado, eles fizessem idolatria, eles não cumpriram o pacto que eles tinham feito com Deus. E agora é o momento de se realizar as consequências do descumprimento. O templo havia sido violado, o templo havia sido desonrado. E era Deus quem permitia que isso acontecesse, porque essa destruição refletia, era o reflexo da cólera, da ira contra o pecado da nação. Eles não foram profanados, eles é que se autoprofanaram. E quando isso aconteceu? Quando eles idolatraram. À medida em que eles estavam sendo corruptos, idólatras, pecadores, eles mesmos faziam contra si o que agora eles acharam absurdo. A palavra fala de chifre. O que é um chifre? Os chifres do altar ou qualquer outro chifre que é colocado aqui é um símbolo e está simbolizando um poder ou uma força. Então, quando se fala aqui o chifre ou do altar lá no templo, nós estamos falando do poder, da força de Deus. Então, ele está falando aqui de poder. Ao falar de chifre, ele está falando de poder. Então, ele diz o seguinte: não tem poder, não tem força, não tem fortaleza, não tem local, por mais protegida, por mais cheia de soldado, por mais cheia de exército, que seja capaz de parar a ira de Deus, parar o julgamento de Deus. Então, não esqueçam que isto não vai acontecer. O fogo de Deus é um fogo devorador. É um fogo que transforma tudo que é de Jacó, e aqui quando ele fala de Jacó, é o povo de Deus, Israel, né, os descendentes de Jacó, tudo que é de Jacó, tudo que é da descendência de Jacó, em cinza. Ele vai queimar tudo. E por que ele usa a expressão fogo? Porque o fogo aqui está como símbolo de castigo. Quem é o inimigo? Deus. Deus, ele vai se apresentar como inimigo do povo. Por que ele é inimigo do povo? Nós já mencionamos várias vezes. Porque o povo se esqueceu da aliança. Porque o povo caiu em corrupção, idolatria e pecado. Pronto,
Lamentação é a mesma coisa que tristeza e luto. Aliás, tristeza e luto é melhor do que pranto e lamentação para tudo aquilo que Jeremias está contando. Então, o que nós estamos vendo aqui é que o profeta está triste, o profeta está em luto. O povo está triste, o povo está em luto. O templo seria demolido. Eles não achavam que enquanto o templo estivesse lá, nada iria acontecer, porque era Deus que habitava no meio do povo e nada poderia acontecer. Pois muito bem, então Deus tirou o templo, Deus tirou aquilo que era habitação, até porque Deus já não habitava mais ali. O Espírito de Deus já tinha se ido, exatamente porque o pecado estava em todo lugar e Deus não se alinha com o pecado. O altar do holocausto não existia mais. Aliás, quando existia, não servia de nada. Por que não servia de nada? Porque era um rito externo, um rito sem sentido, era só uma aparência, ele era ineficaz. Quantas vezes Deus disse que ele não queria sacrifícios de animais, ele queria um coração contrito, rasgado. Ele não queria que rasgasse veste, ele queria que rasgasse coração. Ele não queria sacrifício no altar, ele queria sacrifício no seu coração. Então, o templo seria demolido, o altar do holocausto, que não servia para nada a não ser como um ritual vazio, cheio de aparência. Tudo isso já não tinha mais sentido. Agora estava escancarado o pecado do povo. Escancarado o pecado do povo. Estava escancarado aquela atitude do povo. Tudo havia sido pilhado, havia sido destruído. E agora o povo inimigo fazia barulho, gritava, cantava em triunfo contra o povo de Deus. A destruição da cidade, do templo, dos palácios, dos muros, era só um testemunho da atividade soberana de Deus. Deus era soberano para desfazer tudo, para desmanchar tudo, para que não restasse pedra sobre pedra. A queda de Jerusalém é uma prova, é uma mostra, é um testemunho não só da soberania de Deus, mas da justiça de Deus, que desaprovou o pecado. Este mesmo pecado que foi denunciado pelos profetas e ninguém escutou, que foi denunciado por 1, 2, 3, 12, 15, 20, sabe-se lá quantos, os que estão transcritos na Bíblia, os que não estão, que falaram contra esse pecado e ninguém deu ouvidos. Então agora Deus mostra a sua soberania, o seu juízo, a sua justiça. Aqueles sacerdotes pecadores, aqueles chefes, aqueles poderosos administradores, eles seriam levados embora, seriam exilados. Quem haveria de instruir acerca da lei? Na verdade, vamos combinar, estes sacerdotes e esses poderosos só ensinavam coisas erradas, então eles saindo e indo para o exílio não ia fazer diferença nenhuma, porque eles só ensinavam coisa errada, então por isso eles foram levados embora, por isso eles foram mortos. O povo perece por causa do pecado. Isto está escrito em mais de uma passagem bíblica. O meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo perece por causa do pecado. Do verso 10 até o 13, para fecharmos esta primeira parte do capítulo 2, o profeta começa a falar
do sofrimento e da fome. Este sofrimento foi terrível e profundo. Esta fome foi terrível e profunda. Os anciãos, que ele menciona aqui, eram os chefes das famílias, eram as pessoas mais velhas, eram as pessoas responsáveis pelo julgamento, eram as pessoas responsáveis por solucionar os problemas locais, sociais, familiares. Eles pediram o rei, no tempo de Samuel, o amado lembra dessa história, eles não só aprovavam, como eles também faziam conluio para que um rei sucedesse outro, um rei pior do que o outro. Eles faziam negociatas, corrupção, para ganhar dinheiro às custas do pobre, às custas do pequenininho. Eles, agora, eram inúteis. Para que ancião? Para que administrador? Para que sacerdote? Para que príncipes? Não havia utilidade nenhuma, porque o que eles tinham que fazer, eles nunca fizeram. Muito pelo contrário, eles fizeram o errado, ensinaram o errado. Agora o profeta diz que lançavam pó sobre a cabeça. O que quer dizer lançar pó sobre a cabeça? Isto é um sinal externo de que eles estavam lamentando. Muito naturalmente, isso era feito em luto, quando se perdia alguém. Aqui não era só uma pessoa a ser perdida, eram várias pessoas a serem perdidas, era toda uma cidade, era o templo, era tudo que eles conheciam, eles estavam perdendo. Então eles lançavam pó na cabeça como sinal de lamento, como sinal de luto. Eles usavam silício. Silício é um pano de saco, é um pano rústico, é um pano feito de pele de cabra, muito rigoroso, ele é áspero, ele machuca. E usar um pano de saco era um sinal de luto e de penitência. Agora alguns faziam, agora que não tinha mais tempo para isso, porque o tempo desta misericórdia havia passado. O profeta diz que o fígado dele estava sendo derramado. É interessante porque hoje o fígado não tem o mesmo sentido que tinha naquela época. Naquela época, falar sobre o fígado era entendido como um centro da vida psíquica. Estava associado às emoções, emoções profundas. O fígado era o órgão mais pesado, é ainda o órgão mais pesado do nosso organismo, do nosso corpo. E hoje a gente pode traduzir derramar o fígado como derramar o coração, porque era o centro de emoção, era o centro da vida psíquica. Então, falar fígado naquela época é a mesma coisa que falar coração para nós hoje. Então, o profeta está dizendo que ele estava derramando o coração dele. Havia tristeza, tristeza por causa da fome, da miséria. As crianças tinham fome, não tinham o que comer. O futuro deles era estas crianças, e estas crianças estavam morrendo de fome. Uma das formas mais absurdas e horríveis de se morrer. Não havia pão nem vinho. O que quer dizer pão e vinho? Pão e vinho era o sustento normal. O pão era uma comida diária. E o vinho era uma bebida normal, uma bebida comum deles. Então, dizer que não tinha nem pão nem vinho quer dizer que não tinha a comida do dia a dia. Não tinha para comer. Quem dirá as comidas boas, chiques e caras? Não tinha nem uma comida, né, do dia a dia. Hoje nós diríamos assim, feijão e arroz. Né? A ira de Deus estava se abatendo, sem misericórdia, e todos estavam sendo atingidos. Crianças, por serem herdeiras da nação, que era má e apóstata, estariam herdando
esta maldade e esta apostasia. Os pais que eram responsáveis e indiferentes aos destinos da sociedade, aos destinos da cidade, aos destinos de um povo. Todos eles carregavam a sua culpa e todos eles estavam sujeitos ao julgamento. Amém, amados? Bons estudos.